Questão de concurso. Tem uma reta numérica, na reta está marcado o ponto 0, o ponto P, que é menos raiz quadrada de 8, e o ponto M. E a questão diz, se a distância PM é igual a raiz quadrada de 50, o número identificado pela letra M é, item A, raiz quadrada de 15, item B, raiz quadrada de 18, item C, raiz quadrada de 24 ou item D, raiz quadrada de 42. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de matemática. Aqui quem fala é o jovem professor. Hoje estou aqui para resolver essa questão que caiu em um concurso público no ano de 2012, banca 6 Gran Rio, órgão Petrobras. Então, essa questão ela eliminou várias pessoas por descuido. É uma questão que pode ser complicada se você não estudou um pouquinho sobre raiz quadrada, não sabe um pouquinho de MDC, mas para você que já tem um domínio, essa questão se torna facílima. Então, que tal testar os seus conhecimentos? Já chega aí no início do vídeo dizendo qual que você acha que é a resposta correta. Pausa o vídeo, tenta responder antes mesmo de ver a resolução e comenta qual resposta você acha que é correta. Depois, comenta se acertou ou se errou, beleza? Bora lá resolver essa questão a partir de agora. Mas pausa o vídeo e tenta responder aí. Vamos lá. Primeiramente, vamos interpretar a questão. A questão, ela quer saber o que como resposta? Ela quer saber qual número está representado pela letra M. Ok? Então, eu quero este valor aqui. Quanto é que vale M? M é igual a quanto, né? Bora lá. O que a questão deu como dados pra gente? Que P é a raiz quadrada de menos 8. Então, é um número que é a raiz quadrada de menos 8. Tranquilo. Tem um ponto 0 e tem um ponto M, que é o que eu quero descobrir. Ela também deu aqui na pergunta, ó, que PM é igual a raiz quadrada de 50. O que é PM? É a distância de P até M. Então, esse tamanho todinho aqui, ó, vai ser igual a raiz quadrada de 50. Então, veja, quanto é a raiz quadrada de 50? Não sei, né? Não é uma raiz quadrada exata. Então, isso aqui pode ser um problema. Mas eu vou anotar aqui essa informação. PM é igual a raiz quadrada de 50. É toda essa distância. Agora, olha só. Esse tipo de questão é necessário para se chegar na resposta um pouquinho de criatividade. Então, vamos tentar ser criativo aqui e sempre que eu puxar alguma ideia nova, eu vou trazer aqui a explicação passo a passo de o porquê usei essa criatividade. Espero que tenha dado para entender. Olha só, primeiramente, a gente sabe que de P até M é 50. Então, na imagem, já vou aproveitar aqui e vou rabiscar ela. É sempre bacana você rabiscar a imagem usando os dados da questão para ficar mais fácil visualizar o que deve ser feito para chegar na resposta. Então, de P até M, isso equivale a raiz quadrada de 50. Então, vamos pensar, de daqui para cá, vale quanto essa distância? Quando se fala em distância, você está falando apenas do valor positivo, que é o que a gente chama de módulo. A distância de um número até o zero é o módulo de um número. E o módulo sempre é um valor positivo, tanto que ele é chamado de valor absoluto. Então, o módulo de raiz quadrada de 8 negativo é apenas raiz quadrada de 8. Porque a distância sempre é um valor positivo. Então, podemos dizer que daqui para cá, de P até 0, a distância é de raiz quadrada de 8. E a distância de 0 até M, a gente não sabe. Então, vou chamar, para facilitar, essa distância apenas de M. Então, M é a distância daqui para cá e raiz de 8 é a distância do 0 até o P. Agora, veja só, eu tenho que tudo isso aqui, toda essa distância de P até M, vale raiz quadrada de 50. Então, eu acredito que fica fácil você perceber o seguinte, ó, que se eu pegar a raiz quadrada de 8, que é essa distância, vou até pintar aqui, ó, que é essa distância, e somar mais com a distância de 0 até M, que é quanto? É M que eu estou chamando, isso tem que dar exatamente igual à distância total de raiz de 8 até M, concorda? Ou seja, a raiz quadrada de 50. Porque se eu pego este pedaço, somo com esse pedaço, eu vou ter o pedaço inteiro, que é a raiz quadrada de 50. Acho que deu para entender. Então, aqui virou uma equação. E essa equação é bem simples de ser resolvida. Então, veja só. Para mim descobrir o valor do M, que é exatamente o que eu quero, que é este pedaço aqui, né, essa distância, eu vou passar o raiz quadrada de 8 para o outro lado. Então, eu vou ter o seguinte, ó.
Vamos aqui dar um zoom para ficar fácil de você visualizar, porque agora é só resolver essa expressão. Já que eu vou passar o raiz quadrada de 8 para o outro lado, ele é positivo porque ele está sem sinal e vai para o outro lado negativo. Então, eu vou ter que m é igual a raiz quadrada de 50, era mais 8, então vou colocar menos raiz quadrada de 8. Tranquilo? Aí você fala, ah, professor, então saquei, era muito fácil, estava na minha cara o tempo todo. Então, eu vou afirmar, professor, que m é igual a raiz quadrada de 50 menos raiz quadrada de 8 é a raiz quadrada de 42, porque eu só pego 50 e tiro 8, que vai dar 42, gabarito letra B. Tá certo, professor? Tá não, jovem. Infelizmente, você errou, tá? Conta de raiz quadrada você não pode fazer assim. Não pode de forma alguma. Falar que a raiz quadrada de x menos a raiz quadrada de y é igual a raiz quadrada de x menos y, isso é errado. Isso não existe pra gente, tá? Isso está errado e eu vou te provar com um exemplo. Olha só, se eu pegar, por exemplo, a raiz quadrada de 9 e diminuir da raiz quadrada de 4, isso vai ser a mesma coisa que a raiz quadrada de 9 menos 4. Quanto é que é 9 menos 4? Raiz quadrada de 5. Isso é a mesma coisa? Vamos conferir, ó. Quanto é que dá a raiz quadrada de 9? Raiz quadrada de 9 é 3 menos. Quanto dá a raiz quadrada de 4? Raiz quadrada de 4 é 2. Quanto é que é 3 menos 2? 3 menos 2 é 1. Então, 1 não é igual à raiz quadrada de 5. Então, falar que isso aqui é igual é um erro. Isso aqui está errado, tá bom? Deu para entender com um exemplo? Você nunca pode falar isso. A única coisa que você pode falar sobre raízes quadradas é o seguinte, ó. Se eu tenho raiz quadrada de 9 vezes raiz quadrada de 4, isso aqui sim será igual a raiz quadrada de 9 vezes 4, que é quanto? 9 vezes 4, 36. Então, é a raiz quadrada de 36. Perceba que na multiplicação, isso aqui será uma verdade. Porque, veja, raiz quadrada de 9 é quanto? É 3. Vezes raiz quadrada de 4 é quanto? Raiz quadrada de 4 é 2. Quanto é que dá 3 vezes 2? 3 vezes 2 é 6. Ou seja, raiz quadrada de 36 é igual a 6? Sim, com certeza, né? 6 ao quadrado é 36. Então, na multiplicação, tu pode falar isso e pode fazer essa afirmação. Porém, na adição e subtração, não pode. Então, essa ideia aqui, ó, que na multiplicação pode, a gente vai usar até para resolver essa questão, tá bom? Então, esse item D aqui foi colocado justamente para pegar os distraídos. Então, me diga aí nos comentários se você foi um desses distraídos ou não. Mas então, professor, como é que se resolve a partir daí? Bem, nesse caso, você tem que ser criativo. Aqui vai entrar a parte da criatividade. Como raiz quadrada de 50 não é exato e raiz quadrada de 8 não é exato, eu vou mostrar aqui o pensamento que eu tive para resolver essa questão. Se você resolver diferente, me diga aí nos comentários que eu quero muito saber qual foi a tua ideia, tá? Mas como é que eu pensei? Vou reescrever essa expressão de uma outra maneira. Em vez de fazer raiz quadrada de 50 e raiz quadrada de 8, eu vou atrás de reescrever o número que está dentro da raiz quadrada de uma forma que fica a multiplicação por o mesmo número nas duas. Como assim? Primeiro, eu procurei o MDC entre esses números. Vai ficar mais claro para tu entender o porquê que eu fiz isso no final, tá? Então, primeiro eu calculei o MDC entre esses dois números. Sim, o MDC ajuda muito, tá? O MDC entre os números 50 e o número 8 é quem? Você lembra como é que calcula isso? Por que eu vou fazer isso? Porque eu quero saber qual é o máximo divisor entre esses dois números. Bora lá, ó. A gente faz a decomposição como se fosse calcular o MMC. Bora lá, ó. 50 e 8. Dividindo por 2, que é o menor primo, dá para dividir os dois. Então, 50 dividido por 2 é 25. 8 dividido por 2 é 4. Como esse 2 aqui, ó, dividir os dois, eu marco ele. Toda vez que um número dividir os dois, ou todos que a gente vai calculando, a gente sempre marca ele, porque é somente ele que eu vou usar no MDC. Continuando, dá por 2? Dá, porém agora não vai dar os dois, vai dar apenas o 4. Então 25 dividido por 2 não dá, repete. 4 dividido por 2 é 2. Dá por 2? Dá, porém só vai dar esse aqui, então não vou precisar marcar. 25 dividido por 2, repete. 2 dividido por 2 é 1. Beleza. E agora vai dar por 5. 25 dividido por 5
é 5. 1 dividido por 5 é 1, porque não dá para dividir. Agora, você continua aqui. Deixa eu prolongar isso aqui, ó. Dividindo agora por 5, vai ficar 5 dividido por 5 é 1. 1 dividido por 5 não dá, repete. Então, o MDC não será o produto de todos esses números, e sim exatamente o produto de todo mundo que dividiu os dois números ao mesmo tempo. Como nesse caso aqui, apenas o 2 dividiu os dois ao mesmo tempo, então eu vou dizer que o MDC entre 50 e o número 8 é exatamente igual a 2. Tá? Então, esse número é o maior número que divide tanto 50 quanto 8. Depois que eu fiz isso, o que eu vou investigar aqui, ó? Veja bem, já que o MDC entre 50 e 8 é 2, então eu vou escrever essa raiz quadrada como uma raiz quadrada de um número vezes 2. A mesma coisa aqui, ó, como a raiz quadrada de um número vezes 2. Agora veja, que número vezes 2 dá 50? Esse número é 25, né? Raiz quadrada de 25 vezes 2. Que número vezes 2 dá 8? É o 4, ou seja, isso vai virar a raiz quadrada de 4 vezes o 2. Agora perceba aqui, ó, que vai ficar tudo mais fácil, porque eu já consigo trabalhar um pouquinho mais essa definição aí, ó. Eu não falei para você ainda agorinha que a raiz quadrada de 9 vezes a raiz quadrada de 4 é a mesma coisa que a raiz quadrada de 9 vezes 4? Eu não falei isso no início da aula? Então, agora eu vou fazer o processo reverso. Perceba que aqui a gente tem uma multiplicação, e aqui também. Então, eu vou reescrever como um produto de duas raízes separadas. Então, veja só, vai ficar assim, ó. Deixa eu puxar aqui. Deixa eu tirar isso aqui do meio, só para tu entender. Primeiro, a gente fez isso, ó, que raiz quadrada de 50 vai virar, essa parte vai virar raiz quadrada de 25 vezes 2, menos essa outra parte, que é raiz quadrada de 8, vai virar raiz quadrada de 4 vezes 2. Porque se eu multiplicar vai dar esse, se eu multiplicar vai dar esse. Tranquilo. Agora eu vou pegar e vou abrir isso aqui. Como que eu vou abrir? Assim, ó, m é igual a raiz quadrada de 25 vezes raiz quadrada de 2, porque é a mesma coisa, menos, agora eu vou fazer a mesma coisa no outro lado, raiz quadrada de 4 vezes raiz quadrada de 2. Tranquilo? Agora, ó, veja só, por que isso vai facilitar? Porque raiz quadrada de 25 é um número exato, né? E raiz quadrada de 4 também é um número exato. Ou seja, ficou o quê? Ficou m é igual a raiz quadrada de 25 é 5 vezes raiz de 2. Menos raiz quadrada de 4 é 2 vezes raiz quadrada de 2. Então, veja, a gente pode simplificar essa expressão 5 vezes raiz quadrada de 2. A gente diz que é apenas m é igual a 5 raiz de 2, menos 2 vezes raiz de 2 é 2 raiz de 2. Agora aqui, pessoal, é só você abrir o olho, porque a gente pode dizer que essa expressão aqui, ó, é a mesma coisa que m igual a 5 menos 2. 5 menos 2 é 3 e repete o raiz quadrada de 2. Concorda? Se ficou difícil de entender, ó, olha só como é que a gente deve imaginar isso. Esse número aqui, ó, é porque o raiz quadrada distrai e às vezes você se perde no meio da explicação. Mas olha só, vamos substituir esse raiz quadrada aqui, ó, por um triângulo para ficar fácil de você entender. Triângulo. Vamos trocar essa raiz quadrada de 2 aqui por um x, para ficar fácil de você entender, ó. X. Então, toda vez que aparecer raiz quadrada de 2, a gente vai substituir por x. Então, vamos reescrever com x. Vai ficar assim, ó, 5x, porque é a raiz de 2, menos 2x, porque é a raiz quadrada de 2. Aí, essa conta aqui é básica, né? 5x menos 2x dá quanto? É 3x. Então, m é igual a 3x. Beleza. Agora, a gente volta para a raiz de 2. Então, m é igual a 3 raiz quadrada de 2. Agora deu para entender o porquê que apareceu 3 raiz de 2? É porque aqui tem termos em comum. Então, eu coloquei em evidência o raiz de 2. Aí eu faço apenas 5 menos 2, que é 3, e o raiz de 2 repete. Ok, agora veja bem, como que a gente continua a partir daí?
Agora, a gente vai pegar e vai voltar. Voltar para onde? A gente vai voltar esse 3 para dentro da raiz. E como é que volta com um 3 para dentro da raiz? É só você pensar. Quem é 3? 3 é a mesma coisa que a raiz quadrada de 9, não é isso? Então, raiz quadrada de 9 é 3. Então, vou reescrever assim, ó. M é igual 3 é a mesma coisa que a raiz quadrada de 9, vezes raiz quadrada de 2. Então, m é igual a raiz quadrada de 9 vezes 2. E quanto é que é 9 vezes 2? M é igual a raiz quadrada de 18, tá? Aqui, ó, esse passo daqui para cá, você pode resolver dessa maneira, ou então pensar assim, ó. Se saiu 3, significa que lá dentro vai estar o 3 ao quadrado. Então, você poderia pegar esse atalho, ó. M é igual a raiz quadrada de 3 ao quadrado vezes 2. É só pegar quem está fora e voltar para dentro, só que é ao quadrado. Ou seja, m é igual a 3 ao quadrado, raiz de 9, vezes 2. Então, você iria concluir que m é igual a raiz quadrada de 18 também. Ok, então acho que eu expliquei todos os detalhes dessa questão e chegamos assim ao fim dela. Letra B é a resposta correta, raiz quadrada de 18. Bem bacana. Eu gosto desse tipo de questão porque ela avalia realmente se a pessoa sabe ou não o básico da matemática. Como assim básico, professor? Você mostrou um monte de coisa complicada. Às vezes a pessoa confunde que o básico é 2 mais 2 e 3 mais 5. Isso é o básico. Isso é o básico do básico do básico do básico. Mas o básico mesmo é você saber as propriedades da potência, é saber as propriedades da raiz, é saber calcular o MDC. O básico inclui tudo que tu vai aprender lá no ensino fundamental. Então, tudo que você aprendeu no ensino fundamental é o que é o básico da matemática. Tanto que o ensino fundamental com o ensino médio, ele é chamado de ensino básico. Então, tudo isso é o básico, tá, pessoal? É claro que às vezes o básico pode ser complicado para alguns, mas infelizmente é assim. Então, se você não sabia resolver essa questão, espero que você tenha aprendido algo aqui nesse vídeo hoje, tá bom? Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho. Estou com a meta de chegar a 100 mil inscritos até o final do ano. Estou tentando trazer vídeos aqui diariamente, então estou com 2 canais. Um de backup, porque ninguém nunca sabe se o YouTube vai me banir alguma vez. Eu não faço nada de errado, mas pelo que eu vi, é bom a gente ter sempre um plano B. Mas é isso, galera. Espero muito que essa resolução te ajude. E para você que já é inscrito, não se esqueça, para a matemática, jovem professor. Até o próximo vídeo. Tchau! Comenta aí se tinha acertado ou se tinha errado, tá? E me diga se você tinha marcado a raiz de 42. Valeu! Obrigado por assistir. Se inscreve no canal para mais vídeos como esse. Até a próxima!